Shalom, 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 abençoados e abençoadas. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre a cognoscidade de Deus e a negação da cognoscidade de Deus, ou seja, como Deus se comunica conosco ou como alguns negam essa comunicação de Deus conosco. Esse é o quinto vídeo e o último do nosso primeiro módulo de teologia. A cognoscidade seria a forma pela qual Deus usa para se comunicar com o ser humano, para se comunicar através de palavras com o ser humano, porque nós somos criaturas diferentes. Deus é espírito, é eterno, é único, como nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, que nada nem ninguém se compara a Deus. Então, como esse Deus, como o eterno, iria se comunicar de uma forma como a humanidade viesse a entendê-lo, o ser humano viesse a entendê-lo? Então nós chamamos essa comunicação de cognoscidade, a forma ao qual Deus se expressa para que o ser humano possa entender. E aí nós temos de um lado a igreja cristã, com a fé cristã, os cristãos falando sobre esta forma como Deus se revela e fala com a humanidade. E do outro lado nós temos aqueles que negam esta cognoscidade, que negam esta comunicação, que negam esta forma de entender as palavras de Deus a nosso respeito. Olha só, a igreja cristã confessa por um lado que Deus é incompreensível, mas também por outro lado que ele pode ser conhecido e podemos conhecê-los, os seus requisitos absolutos, através da sua palavra revelada e a sua salvação oferecida a todos os homens. Ele reconhece a força em questão levada quando temos os versículos aqui que nós vamos falar. Então vamos lá, nós temos aqui Jó, temos um exemplo de Zofar falando com Jó a respeito de Deus. Olha o que Zofar diz sobre Deus para Jó. Jó, capítulo 11, versículo 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Zofar é um amigo de Jó que faz essa pergunta, quando Jó está naquele momento mais difícil. Você vai alcançar os desígnios de Deus? Você vai chegar à santidade de Deus? Por acaso você vai fazer isso, Jó? Então ele está indagando Jó a respeito desse conhecimento de Deus, que Jó jamais poderia chegar, a esse conhecimento de Deus. Mas Jó, pela fé, continuou resistindo todas aquelas aflições, todo aquele sofrimento que sobreveio sobre a sua casa, sobre ele e sua esposa, a perda dos filhos, a perda de sua riqueza, a perda de seu gado, a perda de todas as coisas e aquela enfermidade que o deixou muito mal. Deus apenas permitiu que Satanás não tocasse na alma de Jó, mas até na carne Satanás tocou. Então, entendemos aqui que a comunicação de Deus com Jó foi uma forma de fé, em que Jó conheceu a Deus pela fé e levou esse conhecimento de fé, até o final, sabendo que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e que ele entendia que todas as coisas provinham de Deus, que se ele perdesse alguma coisa, Deus era poderoso para dar ele de novo. Nós vemos outro versículo aqui, outro exemplo que nós temos é Isaías capítulo 40, versículo 18. Veja aqui comigo, Isaías 40, 18, o que diz? Vou achar aqui para mostrar. Isaías 40, 18 diz assim: a quem, pois, farei semelhante a Deus, ou quem o comparareis? A quem nós podemos comparar a Deus? Quem é semelhante a Deus? Então, quem é esse? Quem é essa criatura que seja semelhante a Deus? Não existe. A única vez que Deus disse que formou o homem à sua imagem e semelhança foi lá no princípio, em Gênesis. Mas quando Deus estava dizendo isso, a sua imagem e semelhança, não é a figura humana, mas sim a triunidade que Deus criou. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, criou o homem com um fôlego de vida, que nós chamamos de Ruach, Espírito, com uma alma vivente e do pó. Então são três coisas, então uma triunidade. Então essa seria a semelhança do homem com Deus. E ele colocou em nós uma vida eterna.
Mas Adão foi lá e jogou essa vida eterna fora, entregando essa autoridade na mão de Satanás. Então, nós entendemos que ninguém é semelhante a Deus. Então, como se comunicar? Como duas criaturas tão diferentes, Deus, o Eterno, se comunica conosco de uma forma que nós possamos entendê-lo? Como ele vai falar e nós vamos entender? Como nós vamos entender as suas palavras, a sua mente, já que somos tão diferentes dele? Então, essa matéria, a cognosidade, fala sobre isso. Essa forma como Deus, nos revela as coisas. E existe quem nega, olha só, a possibilidade de conhecer a Deus tem sido negada sobre diferentes bases. Os principais defensores dessa tese são os agnósticos, que nós já falamos lá. Normalmente essa negação se baseia nos supostos limites da faculdade cognitiva humana. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a mente humana é tão limitada que não pode compreender esse Deus que nós falamos eterno, elevado, acima de todas as coisas. Se ele é isso tudo, como vocês podem compreender isso? É isso que ele está dizendo aqui, entendeu? A posição fundamental é: a mente humana é incapaz de conhecer qualquer coisa que esteja além dela, por trás dos fenômenos naturais. Olha só, então quer dizer então que nós não podemos conhecer Deus porque ele é eterno, é todo poderoso, nós não podemos conhecê-lo? Não, ao contrário. A cognosidade, essa negação da cognosidade é para nos afastar das palavras de Deus, é para nos afastar dos escritos sagrados, das sagradas escrituras da Bíblia. Mas Deus se comunica sim através da sua revelação verbal com a humanidade. Aqui, os agnósticos não gostam de ser refutados, e os ateus também, desde que eles não neguem absolutamente a existência de Deus, mas declaram que não sabem se ele existe ou não. Quer dizer, como não podem explicar, uns não estão aí se ele existe ou se deixa de existir. Apenas ficam abstendo-se de dizer se acreditam ou não que ele exista. Mas nós afirmamos, nos vídeos anteriores, a existência de Deus, a existência do Trino Deus, Pai, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, a sua comunicação verbal, cognitiva, através da revelação verbal, que é a Bíblia, com o ser humano, o seu plano de salvação com a humanidade, através do resgate de tudo que Adão perdeu no Jardim do Éden. Jesus Cristo encarna, vem pela Virgem Maria, vem na barriga de uma mulher, gerada pelo Espírito Santo, e restaura tudo que foi perdido por Adão. Jesus é o segundo Adão, é o que a Bíblia nos diz. Então, a comunicação de Deus nos traz novamente uma salvação, uma esperança para a humanidade viver em santidade novamente e em comunhão com Deus. Então, essa negação de cognosidade, ela não tem nenhuma afirmação que possa ser contundente para dizer que Deus não existe. Não tem como negar isso, porque a forma como é feita a palavra de Deus, a forma como foi escrita a palavra de Deus, é para qualquer homem de fé entender. Não existe palavras tão sábias e tão eloquentes, Deus colocou de uma forma simples, de uma forma objetiva, para que a revelação fosse absoluta e chegasse a todos nós. Aqui, há várias formas de conhecimento. O conhecimento somente daquilo que captamos por interesse. Dizem também que o homem, por ser finito, não pode compreender a totalidade de Deus. Que isso? Porque somos finitos, não compreendemos o infinito? Não. Compreendemos o infinito sim, porque fomos criados primeiramente com a essência eterna. Até perdemos ela, mas ela nos foi resgatada novamente. Então nós temos sim a cognosidade de conhecer o que é eterno, que transcende somente essa vida terrena, que transcende somente essa vida miserável que nós temos aqui na Terra. Aqui, eles dizem também, todo conhecimento é relativo, que nada pode ser absoluto. Negativo. Há conhecimento absoluto de Deus. Tudo aquilo que foi preciso Deus revelar na sua palavra, ele nos revelou. Então não é nada mais oculto diante de Deus que ele quis revelar a nós. Então o que ele não revelou é que ele não quer que nós saibamos, mas o que já está escrito e revelado não é relativo, é absoluto na pessoa de Deus. Então, eles dizem que o objetivo do conhecimento não são verdades
como dizemos ser. Contudo, isso tem variantes a cada indivíduo. Não, a palavra de Deus ela é única, ela não varia para cada indivíduo. Alguns podem ter uma interpretação um pouco diferente, mas o conteúdo, o cerne, o princípio, a base é a salvação da humanidade. E isso ninguém pode mudar na palavra de Deus. Então esse conhecimento não é relativo, é um conhecimento absoluto. Então a aceitação da cognoscidade de Deus. A teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido sim, mas que o homem é impossível ter um exato e perfeito conhecimento de Deus. Concordamos de que não vamos ter um exato, completo conhecimento. Não, mas temos o conhecimento absoluto daquilo que ele quis nos revelar. O conhecimento dessa cognoscidade que ele nos passou. O que ele nos passou, sim, nós podemos conhecer absolutamente. Isso porque finito num positivo capire infinito. Deus é infinito. Então, se Deus é infinito, ele só revela aquilo que ele quer para o finito. Ele já revelou para nós muitas coisas do infinito para nós. Então já podemos, com o pouco que temos, né, que se podemos dizer que é pouco, 66 livros escritos na Bíblia, revelações incríveis da parte de Deus, usando homens, né, usados e inspirados por Deus para nos revelar o seu plano. Você acha que isso ainda é pouco? Mostrando o caminho de volta ao Pai, mostrando o caminho de volta para o céu, para a salvação, para a eternidade? Então isso não pode ser uma coisa somente finita. Isso nos eleva ao infinito, nos eleva até a vida eterna. Então, outro conhecimento, pela fé. A explicação de Deus não é passível de uma demonstração lógica. Claro que não. Deus é crido por fé. E não preciso, embora Jesus tenha mostrado em tantos milagres uma coisa prática de fé, eu não preciso ver milagre para crer que Deus existe. Eu preciso crer que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Isso é fé. O apóstolo Paulo diz lá na carta ao Romano que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a fé é gerada em nós por ouvir a palavra de Deus, por ouvir pela palavra de Deus, ela nos lança, né, de uma vida natural para uma vida sobrenatural. Jesus teve um encontro com uma mulher lá no poço, uma mulher samaritana. Ele disse assim: olha, se você beber dessa água de novo, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, farão rios de água viva fluir do seu ventre. Quer dizer, você não vai pensar mais de uma forma natural. A sede que você vai ter natural, você vai continuar tendo. Mas a sede espiritual eu vou saciar em você. Eu vou te transportar não somente para uma água natural, mas para uma água viva, para uma água eterna. É o que Jesus estava falando para aquela mulher. Entendeu? Então, nós entendemos que a fé, ela nos transpassa do natural para o sobrenatural. A Bíblia fala de um Deus pessoal, comunicativo, de um Deus que tem comunhão, de um Deus que quer contato, de um Deus que quer estar próximo. Quando Adão pecou no jardim, quem foi buscar Adão? Foi Adão que foi atrás de Deus? Ou foi Deus que foi buscar Adão? No capítulo 3, versículo 9 diz: Adão, Adão, onde tu estás? Então, se Deus, o infinito, o eterno, se comunica e diz para o finito, que já tinha pecado, para aquele que já estava tudo acabado, que Deus disse: se você pecar, você vai morrer. Diz: aonde você está? Porque Deus tinha um plano de restauração novamente para Adão. Você entende isso? E quando entendemos isso por fé na teologia, nós podemos dizer para qualquer pessoa, para conversar com qualquer pessoa, de que a fé, ela nos aproxima de Deus. Embora você tenha uma razão, você não é louco. Você não acredita numa coisa abstrata. Deus não é abstrato. Deus é real. Deus é absoluto, real. Então ele não é um ser abstrato. Não é uma coisa que está na nossa cabeça. Não. Ele existe, é absoluto, se comunica, tem comunhão com o ser humano, tem comunhão com as pessoas. É um ser, né, que quer comunicação conosco. O Eterno, ele quer comunicação com a humanidade. Então, outra forma de conhecimento, pelo conhecimento inato. Dentro de cada homem existe uma noção de Deus que lhe é própria. Você sabia que cada ser humano tem um espaçozinho vazio que ele não consegue preencher com nada?
não consegue com o dinheiro, não consegue com o sucesso, não consegue com os prazeres humanos, por mais famoso que ele seja, por mais endinheirado que ele seja, por ser uma pessoa de prestígio que ele seja, ele pode ser o que ele quiser aqui nessa terra. Vai sempre existir um vazio dentro desse ser humano. Sabe o nome desse espaço vazio? Deus. Esse espaço não vai ser ocupado por outro ser que não seja Deus. E se o ser humano não permitir que esse espaço tenha essa comunhão com Deus, ele vai continuar vazio, com sucesso, com dinheiro, com fama, com tudo que você quiser, não lhe faltando nada, mas sempre você vai sentir que lhe falta alguma coisa. E esse espaço aí, quem preenche é Deus. Então o conhecimento inato é esse. O ser humano nasce com uma essência divina e não adianta, ele só é preenchido quando voltamos à comunhão do jardim que tinha Adão novamente com Deus. Então esse é o conhecimento inato que a teologia chama, entendeu? Então esse vídeo foi para nos alertar sobre essas coisas. Nós vamos agora para as duas últimas formas de comunicação cognitiva, pela revelação geral. A revelação é evidente na natureza que nos cerca, no governo providencial do mundo, em todas as coisas nós vemos uma revelação, nós vemos algo revelado. Se você olhar para o céu, para o infinito, nós falamos nos vídeos passados sobre alguns argumentos, um argumento cosmológico é um deles. Se você olhar como tudo aquilo é bem organizado, você não pensa que por trás disso existe alguém que comanda tudo isso? Então isso já foi revelado para você que existe alguém. Essa é uma revelação geral. Se você não quiser chamar de Deus, não chame, mas que vai existir alguém ali que vai estar comandando tudo aquilo, meu querido, minha querida, meu ouvinte, meu aluno, vai estar sim. Você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ser de qualquer uma outra religião que não acredite que lá está Deus comandando tudo aquilo. Mas é Ele que está, não adianta, porque é uma revelação geral. E se você não tem como explicar quem está ali comandando, eu fico com a Bíblia. É Deus quem criou e que comanda tudo isso, todas essas leis ordinárias e tudo isso que foi falado nos argumentos anteriores. Então essa é uma forma de conhecer Deus pela revelação geral. Quando olho a criação de Deus, em tudo vejo o seu poder, a forma da terra, estrelas, mar, tudo que nele há, eu posso ver o controle da mão do eterno, do nosso Deus. E por último, nós temos a revelação específica. É onde nós vamos terminar o nosso vídeo. Também chamada de revelação verbal ou Bíblia Sagrada. É o local onde nós encontramos a maior revelação de Deus. É na palavra de Deus, onde ele se faz presente e se revela para nós. É também chamada de revelação verbal, pois de maneira sobrenatural, porque ele, saindo de um ser imaterial, se comunica com o homem de forma mais elevada, de uma forma mais apurada, espiritual. Isso acontece quando Deus fala ao homem, quer diretamente, quer através de um mensageiro. Só em Ezequiel nós temos 50 vezes em que Deus se comunica com o ser humano. A Bíblia é a preciosa revelação de Deus. Ela é a preciosa palavra, é a revelação específica que mostra o plano, a vontade de Deus conosco, com toda a humanidade, com todo aquele que quer servir ao Senhor. Aqui nós encerramos o módulo 1, falando sobre a cognocidade de Deus e a negação da cognocidade de Deus. Até o próximo módulo, módulo 2. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu ministério. Se inscreva aí no canal para nos ajudar. Em nome de Jesus, boa aula. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.